A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 117º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar os últimos capítulos do segundo livro dos Reis. Os capítulos são os capítulos 24 e 25. Hoje encerra a nossa leitura. Lembrando que, só para que a gente possa sintonizar, esse período aqui, a gente vai voltar logo mais quando a gente estiver falando dos profetas, porque para cada rei tem um profeta em destaque, né? Aqui, por exemplo, é o tempo do profeta Jeremias, em que ele escreve inclusive as lamentações por conta da tristeza que Deus vem sentindo e o próprio profeta vem sentindo da situação de Judá. E aí ele vai escrever as lamentações de Jeremias. Lembra do profeta Daniel? Pois é, o profeta Daniel está sendo levado também para a Babilônia. Então é um período assim muito significativo para a história bíblica, né? Para a história do Antigo Testamento principalmente. Por isso que é importante você compreender que momento a gente está vivendo. Só para sintonizar, nós vimos agora ontem, né, na realidade, a respeito do profeta Josias, que foi uma bênção, e Josias, ele morre, e no lugar de Josias, o seu filho Jeoacás assume o reinado. Jeoacás se rebela contra o rei, no caso do Egito, né, o faraó do Egito, e aí ele não paga mais os impostos, e aí os egípcios, através de Neco, ele vai tirar Jeoacás e vai colocar Eliaquim. Eliaquim, ele tem o seu nome mudado para Jeoiaquim. Jeoiaquim, é esse mesmo que fala o nome, né? E aí esse Jeoiaquim, ele morre, e quem assume é um outro rei chamado Joaquim. Então a partir daí começa então a nossa história, certo? Nesse momento o rei de Nabucodonosor, ele começa a dominar. Então ele domina o Egito, automaticamente domina também Judá, que estava sendo dominado pelo Egito. Então o rei Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, ele invade Judá, leva todo mundo cativo para Judá. E aí esse rei Joaquim, ele é preso, ele vai ser libertado com quase 40 anos depois, mas no momento ele é preso, e o rei da Babilônia coloca um homem chamado Matanias, que o nome dele também é mudado para Zedequias. Então Zedequias, que é o mesmo Matanias, só teve o nome mudado, ele começa a governar em Judá. E quando Nabucodonosor ele invade a Judá, ele leva todas as pessoas com experiências, os sábios, ele leva os artífices, ele leva todas as pessoas que tinham capacidades e dons de fazer alguma coisa em especial, e ele deixa lá os mais pobres, os mais endividados, a população que não serve muito para ele, que não serviu muito para ele. E aí inclusive Deus permite que bandidos invadam Jerusalém, né? E acabe com o templo, e acabe com a própria Jerusalém, que é a capital de Judá. E os babilônios, os sírios, os moabitas, os amonitas, todo mundo entra e ataca Jerusalém e acaba com Jerusalém, né? Por isso que a gente tem que entender que Zedequias, que é o rei que é colocado lá por Nabucodonosor, ele faz tudo que é errado perante os olhos de Deus. E aí, por causa disso, Deus vai levar o povo, mais uma vez, para o cativeiro da Babilônia. Zedequias, ele vai se rebelar contra Nabucodonosor, né? E aí Zedequias, quando ele se rebela, é quando os babilônios vão sitiar Jerusalém, né? Ele inclusive dá uma data lá, que é o dia 10 do décimo mês,
do 9º ano de reinado de Zedequias. E aí vem uma fome severa, uma fome muito forte. Zedequias encontra uma brecha e foge à noite, só que eles são capturados pelos babilônios, né? E aí, por causa disso, por causa da tentativa de terem fugido, né? Tentativa de fuga, Zedequias ele é obrigado a observar a morte dos seus filhos. Os babilônios vão matar os filhos na frente do rei Zedequias. E é uma coisa muito complicada, né? E tem um homem chamado Nebuzaradã, que é oficial da Babilônia. Ele que é encarregado de fazer todas essas coisas a respeito de Judá, né? E é interessante que esse rei Joaquim, que é o governador, na verdade, que é colocado pelos babilônios no lugar de Zedequias, isso para ficar lá em Jerusalém, tá certo? Depois de alguns anos, ele é libertado. Desculpa, eu estou só confundindo aqui. O rei Joaquim é aquele que foi capturado e foi levado como prisioneiro. E aí, quando o rei Nabucodonosor morre, um outro rei toma o lugar dele, tal de Evil-Marodaque. É um nome estranho, né? Então ele vai subir no trono babilônico e vai mostrar a favor com o rei Joaquim, que está preso há quase 40 anos. E aí dá alimento, vestimenta e dá uma pensão muito boa para ele sobreviver. O que eu acho interessante aqui, gente, é que nesse momento as 3 coisas, como eu disse ontem, que Deus mais amava, declarava o seu amor, que era o templo, foi destruído, que era Jerusalém, foi invadida e foi destruída, e que era a linhagem do rei Davi como rei físico em Jerusalém, né? Em Judá, com a capital em Jerusalém. Então essas 3 coisas foram todas destruídas. Quando a gente for ler o livro dos profetas, principalmente Lamentações de Jeremias, a gente vai perceber que é um momento muito triste, não tem nada de alegria. Havia algumas profecias que citavam que o povo seria cativo por 70 anos. O próprio Daniel, que já está muito ativo aqui como profeta, quando a gente chegar lá no profeta Daniel, ele está nesse momento. Daniel vai profetizar que o povo de Judá vai ficar como cativo, como escravo na Babilônia durante 70 anos. Existem várias profecias a respeito disso. Então, aqui encerra o período de Judá diante do seu último rei, Joaquim. O que vai acontecer agora é que eles vão ficar presos durante 70 anos na Babilônia, aí depois eles vão voltar e vão reconstruir o muro, reconstruir o templo novamente, e quando chegar lá no tempo de Jesus, o templo vai ser destruído por um imperador. Então aqui é muito legal, porque aqui a gente já está praticamente quase no final do Antigo Testamento, apesar de faltar as leituras dos livros poéticos, dos livros proféticos. Então falta muita coisa para a gente ler no Antigo Testamento, mas historicamente falando, esse é um período em que Judá vai ser levado preso lá para Babilônia, certo? Entendeu? Se você não entendeu, faça a sua pergunta, mas não deixe de ler, tá? E que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.